Fala galera, você tá no canal do YouTube do História nos Stories e aqui falamos sobre história do Piauí. Eu sou o professor Daniel René e vai logo curtindo esse vídeo, vai seguindo esse conteúdo que é super especial porque falamos sobre história do Piauí. Se você caiu agora, é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que já temos vários vídeos falando sobre a história do Piauí, então você já tem um material bacana para você estudar para o seu concurso, pro IFP, ou você é de outro estado, tá pensando em fazer concurso aqui para essa região, por essa região do Piauí, esse é o canal certo. Então, faz o seguinte, para você não perder os conteúdos que são disponibilizados nesse canal, segue o História nos Stories. Estamos batendo 1000 inscritos. Eu espero que esse vídeo ao ser lançado já temos atingido essa meta. Mas curtindo esse vídeo, compartilhando, faz com que esse conteúdo possa ser divulgado para cada vez mais pessoas, assim, para muita gente, tá ligado? Então, se você já faz parte, dá uma olhada aí na descrição, porque tem um grupo do WhatsApp que você pode entrar e você acaba interagindo, tendo material, a gente troca um pouco de conhecimento. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo também lá no grupo do WhatsApp. E tem links da Amazon aqui com livros de história do Piauí, que é super interessante para você e você me ajuda a manter esse canal. A gente ainda não conseguiu monetizar, provavelmente no futuro, mas esse canal ele é feito basicamente para ajudar você a atingir seus objetivos, os seus sonhos. Eu sei que você agora, nesse momento, tá aí, talvez de um trabalho pesado, ou tá estudando, tá correndo, pois eu tô aqui para te ajudar, tá? Então vamos lá, vamos para aula logo, que eu sei que é isso que você quer. A gente vai falar sobre os jesuítas no Piauí, tá, galera? Jesuítas no Piauí. Mas antes de falar sobre os jesuítas no Piauí, eu tenho que fazer aqui um recorte primeiro da colonização do Brasil, a gente até chegar nesse ponto da presença dos jesuítas no Piauí. Primeiro, temos que lembrar que a colonização, como sempre eu falei para vocês, vai de 1500 até 1530, a partir do momento que os portugueses eles chegam nessas terras e a partir do momento que eles começam a explorar de fato essas terras, que é a partir de 1530. Os jesuítas, eles começam a chegar a partir desse momento, mas tem um momento que vai ser decisivo, que é a chegada de Tomé de Souza, tá? Então, antes, só para a gente entender quem são esses jesuítas. Claro, a gente está falando de uma ordem católica que foi criada pelo padre Loyola, e o Loyola criou essa ordem com um objetivo: catequizar os índios, a fé católica. E aí você tem, pelas instruções, o Código dos Jesuítas seria esse manual desse jesuíta para catequizar esses indígenas, trazer aí, aqui eu abro aspas, né? Que seria o que a ideia de que era a civilização, né? Civilizar esses indígenas. E aí cai muito sobre a questão do encontro cultural, né? A chegada dos portugueses, o encontro com os indígenas. E tire da sua cabeça a ideia de descoberta, já não se usa esse termo há bastante tempo, então não existe essa ideia de descoberta. Na verdade, tivemos aqui inicialmente um contato cultural e depois tivemos os portugueses, eles começaram a colonizar, né? E dentro dessa ideia de colonizar, você tem dizimar indígenas, você tem acaba a exploração das nossas terras, né? A retirada de pau-brasil nos primeiros anos. Então, de 1500, é tão tal que 1500 os portugueses eles não tiveram interesse inicialmente nas nossas terras. Só vai acontecer a partir de 1530. No Piauí é o nosso tema. Os padres jesuítas vieram para o Brasil em 1549, junto com Tomé de Souza, e é o primeiro sistema de governo do Brasil são os governos gerais. A divisão do território em capitanias hereditárias e a entrega de pequenas lotes de terras chamadas de sesmarias. Então os jesuítas eles vão surgir nesse contexto, tá? Galera, vamos aproveitar aí, vai curtindo esse vídeo, compartilhando, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo ou você quer deixar seu comentário, a sua participação, faz agora aí, cara, deixa aí, aproveita, faz isso. Ou lá no nosso grupo do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, na descrição desse vídeo, tá bom, galera? Seguindo.
Padre Francisco Pinto vai ser o primeiro padre jesuíta que a gente vai trabalhar aqui no nosso contexto, tá? Eles não andavam só, né? Porque é uma premissa religiosa do próprio cristianismo. Era uma indicação de Jesus lá nos evangelhos que esses evangelistas eles não andassem só. Então eles formassem duplas. Então o padre Francisco Pinto, acompanhado do padre Luiz Figueira, foram os primeiros jesuítas a pisarem em terras piauienses na tentativa, perdão aqui pelo erro ortográfico, na tentativa de evangelizar os indígenas. Mas essa missão falhou, não deu certo, tá? Para você que está aí acompanhando a fonte de história do Piauí, eu utilizo nesse momento para as aulas esse livro aqui de Geografia e História do Piauí, tá bom? Esse livro eu já procurei em muitas editoras, eu não encontrei. Aqui no Piauí ainda deve ter em algumas dessas livrarias. Eu tenho esse livro porque eu comecei a estudar a história do Piauí antes mesmo de ser professor de história, né? De ser formado pela Universidade Estadual do Piauí. Eu, no ensino médio, participei de um programa de televisão daqui do Piauí, né? Da TV Cidade Verde, chamada 250 anos de História do Piauí. E lá, nessa época, eu ganhei esse livro, tá? E quando eu ganhei esse livro para estudar para essa gincana, eu me apaixonei de cara pela temática e hoje eu faço disso a minha vida e a minha missão, tá? Então, só um adendo aí pra gente conversar um pouquinho aqui, para você conhecer também o professor Daniel René. Mas vamos lá. Primeira missão não deu certo, falhou. Essa tentativa ela foi frustrada. Mas aí a gente anda um pouquinho, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou tirar aqui minha tela aqui para você ter um contato aí. A gente vai caminhar um pouquinho na nossa história e vai chegar em 1656 com a fundação da missão de São Francisco Xavier, que foi possível realizar definitivamente a catequização dos civícolas piauienses. Ao lado, como a gente tem que analisar como era a disposição, a presença de indígenas na costa, né, no litoral, você vai perceber que aqui no território do Piauí e do Maranhão, você tem a presença dos Tremembés, né? Então, a partir de 1656, você tem o contato desses jesuítas, desses padres jesuítas, com esses indígenas. E esse contato ele não é tão fácil, não é tão amistoso assim, porque os Tremembés, depois vale um momento aqui pra gente trabalhar esse assunto, né, no canal, mas eu preciso estudar bem mais, porque tem muitas coisas assim, muitas particularidades, mas eu vou preparar esse conteúdo também. Os padres Pedro Pedrosa e Antônio Ribeiro, viajando por terras maranhenses, eles estavam fazendo esse percurso até a Serra da Ibiapaba. Então era basicamente seguir cortando o território, né, do Piauí, da região norte. Aqui nesse canal a gente já falou sobre a questão dos vaqueiros, né, a chegada dos vaqueiros, a Casa da Torre, e a gente fala sobre o sul do Piauí, né, Mocha, Oeiras. E aqui a gente fala sobre a presença dos padres jesuítas no norte e o contato com os Tremembés, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui para a gente continuar com a nossa base, com a nossa aula. Isso que é importante, porque os jesuítas eles vão encontrar essa barreira, né, que é a tentativa de catequização dos Tremembés. Chegamos ao padre Antônio Vieira, que é um dos mais conhecidos. Eu fiz uma breve biografia dele aqui. O Antônio Vieira chegou à Bahia, onde em 1619 seu pai passou a trabalhar como escrivão no Tribunal da Relação da Bahia, o que motivou a vinda de toda a família. Em 1614, iniciou os primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador, onde, principiando com dificuldades, veio a tornar-se um brilhante aluno. E aí, o padre Antônio Vieira vai ter o contato com os Tremembés, que eram conhecidos como o terror dos viajantes do litoral, tá? A nossa videoaula vai ser isso, o terror dos viajantes do litoral. Eu vou preparar essa aula em breve, eu acho que a gente já está chegando no meu cronograma para a gente falar sobre algumas tribos indígenas, mas assim, requer um estudo, né? Requer um cuidado bem delicado para a gente não cometer nenhum equívoco. Inclusive, se aqui eu falei alguma coisa que não condiz, pode colocar aí nos comentários, não tem problema não, tá? Porque quando a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando de coisas e a gente acaba esquecendo ou falando alguma coisa fora do local correto, tá bom, pessoal? Vamos lá.
rapidinho, vamos pular aqui o século e vamos para 1700, né, para essa década, a primeira década do século XVIII. O padre alemão Felipe Burel percorreu o sul do Piauí, então a gente sai do norte para o sul, chegando até Parnaguá, onde foi feita a primeira desobriga do Piauí. Esse aqui, o que é desobriga, tá, pessoal? Em alguns livros, inclusive nesse livro, tem desobriga, né? E esses termos, eles são termos da questão da própria religião católica, né? Que é o cumprimento do preceito da quaresma. Né? Então ali vai ser como se fossem os primeiros ritos da Igreja Católica, a presença da Igreja Católica através ali dos seus ritos, né, sacramentos. Em 1711, entra a figura do bandeirante Domingos Afonso Marfrens, que aqui nesse canal também tem um vídeo falando sobre os bandeirantes. O Domingos Afonso Marfrense, ele era dono de boas partes de terras ali que ficavam ali do centro-sul do Piauí. Né, Floriano, Picos, ali tinha muitas fazendas que pertenciam ao Domingos Afonso Marfrense. O Domingos Afonso Marfrense, ele não tinha família, ele não tinha herdeiros, então ele não deixou as suas terras para herdeiros. Ele deixou todas as suas terras em testamento e para a igreja, e não foi só para a igreja, diretamente foi para os jesuítas. E isso vai causar um problema, porque mais à frente, a gente vai entender o porquê desse problema. Vamos logo. Porque a partir de 1750, você tem o contexto não só do Brasil, mas de Portugal. Você está falando ali sobre um período do Pombal, né? Que a gente está falando sobre o absolutismo, aí a gente está falando sobre muitas mudanças na forma como os monarcas governavam as suas nações. O Pombal, como era ministro do Dom José, ele passa a questionar a presença dos jesuítas no Brasil e passa a questionar a presença dos jesuítas no Nordeste, porque os jesuítas eles começam a organizar, a meio que arquitetar um domínio muito forte no Nordeste, né? Olha a situação aqui do Piauí. O Domingos Afonso Marfrense deixa essas terras para os jesuítas. Então os jesuítas passam a ter domínio sobre muitas terras do interior, né? Então da parte do interior, do sertão de dentro. E aí o Marquês de Pombal, ele vai proibir e vai prender alguns jesuítas. É o que acontece aqui em 1760. Já estavam todos presos, todos os jesuítas que viviam no Piauí. Eles foram enviados para a Bahia, onde deveriam se juntar aos seus companheiros. Então, pessoal, sobre os jesuítas, eu fui da forma mais direta, que é aquilo que você precisa para estudar, para um vestibular e para um concurso. Vamos para uma questão rápido. Essa questão ela já foi tirada de vestibulares de concurso, tá bom? Então ele diz assim: no período colonial do século XVIII, os padres jesuítas foram expulsos da colônia na região do Piauí. E isso ocasionou um problema por conta. Temos aqui 4 alternativas e vamos analisar essas alternativas, tá bom? A letra A: dos padres estarem com o patrimônio das antigas fazendas dadas como herança pelo seismeiro capitão Domingos Afonso Marfrense. Essa resposta é a resposta correta, e é correta porque a gente acabou de falar sobre isso. Os padres jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, e essas terras elas passariam ao domínio da coroa portuguesa, né? Então os padres jesuítas foram lá. Essas terras desde o início pertenciam aos indígenas, porque Domingos Afonso Marfrense dizimou muitos aqui. Depois passa para o controle dos jesuítas e no final, nessa situação, você tem aqui o controle da coroa portuguesa. A letra B está errada porque ele diz assim, ó: da contribuição social elevada que a Companhia de Jesus vinha fazendo pela população mais pobre na região e que deixou de ser continuada, e não foi por esse motivo, tá bom? E digamos que aqueles primeiros anos ainda existem muitas coisas que poderiam ser discutidas sobre avanço social ou algo do tipo. Letra C: da falta que a Companhia de Jesus iria fazer na organização social da região, pois Padre Gabriel Malagrida havia contribuído com a organização social, também não. E a letra D: do alto investimento que os jesuítas faziam na região, que foi levado embora de volta para a Europa com sua expulsão. Basicamente não, porque esses jesuítas, eles praticamente tudo que era arrecadado ficava
nas missões, estavam com eles nas missões. Então, quando eles foram presos, tudo aquilo ali pertencia agora à coroa portuguesa. Vídeo que aconteceu no Brasil, onde muitas missões jesuíticas foram, invadidas pelos bandeirantes, né, na busca de indígenas, para transformar esses indígenas em escravos. E é isso, galera, tá? Então eu vou pedir para você curtir, compartilhar e seguir o canal História nos Stories. Agora eu prometo para vocês, eu vou começar 2 vídeos por semana aqui. E siga aí na descrição desse vídeo tem tudo, tá? Para você. Então é isso, muito obrigado, boa sorte no seu concurso, mantenha a fé, confie, tá? Confie, não desista. Viu esse vídeo? Assista de novo, assista essa aula novamente, vai anotando aí tudo que vai dar tudo certo, tá, pessoal? É isso, sou o professor Daniel René e esse é o canal do História nos Stories no YouTube.